esta apresentação é sobre o BGP, mas vamos começar antes de passar propriamente à parte de configuração do BGP, vamos falar um bocadinho sobre interdomain routing, ou seja, neste caso nós não estamos a falar de routing dentro de uma determinada rede, portanto não estamos a falar de routing dentro do mesmo Autonomous System, mas estamos sim a falar da ligação entre Autonomous Systems diferentes. A maneira mais comum de nós vermos isto é ter uma rede nossa, de uma Campus ou Enterprise Network, que está ligada a um ISP, não é? E depois esse ISP tem rotas para toda a internet. Portanto, estamos a falar aqui da internet. O BGP é, aliás, o protocolo de encaminhamento da internet, no sentido em que troca informação das redes IP entre Autonomous Systems, portanto, entre redes grandes de ISPs, de campus networks de companhias, etc, etc. Portanto, comecemos por ver aqui o exemplo típico em que nós temos a nossa rede e nós queremos que a nossa rede se ligue à internet. Portanto, normalmente temos aqui podemos ter situações bastante simples, que é o caso aqui da One-Way Connectivity, em que nós queremos apenas ter conectividade da nossa rede para a internet, mas também podemos ter a necessidade de ter comunicação. Isto é o que acontece, por exemplo, na nossa casa. Portanto, nós temos uma pequena rede lá em casa e nós queremos normalmente ter só a ligação para a internet, da nossa rede para a internet, mas podemos querer também, e isto é típico quando vamos para Campus Networks e Enterprise Networks, ter comunicação two-way, ou seja, temos também conectividade da internet para a nossa rede. Temos um exemplo aqui da rede da faculdade em que nós temos que ter o clip, o servidor HTTP onde está a página da faculdade e temos aí depois uma série de outros servidores que têm IPs públicos e que têm que ser anunciados para a internet também. Soluções. Portanto, se eu quiser apenas one-way, o que acontece é que eu posso ter todo o espaço de endereçamento da minha rede, pode ser privado, um exemplo que nós fizemos no trabalho prático, portanto tenho toda uma rede privada. Uso depois um ponto de saída, esse ponto de saída faz address translation e eu posso ter um único IP público. É também o nosso cenário lá de casa. Portanto, tenho um único IP público e depois uma quantidade arbitrária de máquinas dentro da minha rede com IPs privados. E depois tenho um router que está a fazer a tradução de endereços que tem o endereço IP público. Se eu necessitar de ter conectividade da internet para a minha rede, portanto, que é o caso aqui, por exemplo, da rede da faculdade, então aí eu vou ter uma combinação das duas coisas. Portanto, vou ter endereços privados, das máquinas que não precisam de ser acedidas através da internet, e vou ter alguns endereços públicos para as máquinas que têm que ser acedidas a partir da internet. Os privados vão ser traduzidos com NAT na mesma, porque eles vão ter que aceder à internet, vão ter que receber as respostas. Aqueles que têm um endereço IP público, portanto, esses IPs têm que ser anunciados para a internet. Portanto, e então, neste caso, eu tipicamente vou ter que ter routing, vou ter que ter BGP. Ou no mínimo vou ter que ter aqui umas rotas anunciadas, estáticas, que sejam para fora. Então, cenários típicos. Portanto, eu tenho normalmente algum endereço IP público ou uma pool de endereços públicos. E depois, dependendo disso, de quantos ISPs é que eu quero ligar, da redundância que eu quero ter, da independência que eu quero ter em relação ao ISP, porque muitas vezes é o ISP que me dá um bocadinho das suas redes públicas para mim, é o que acontece lá em casa. Nós temos um endereço público que faz parte da pool de endereços do nosso operador, a qual nós estamos ligados. E se nós queremos ter um AS number ou um AS number que também é um AS number dado pelo ISP, portanto há aqui uma série de escolhas quando eu estou a ligar isto à internet, na forma como eu vou fazer isto. Quero ter apenas um ISP, quero ter dois ISPs, depende muito do tamanho da minha rede e depende da complexidade que eu quero ter na troca de routing entre a minha rede e a rede do ISP. Então,
cenário mais simples de todos, bastante comum, é o que nós temos lá em casa, eu tenho tenho a minha rede, tenho uma única ligação a um único ISP, e portanto aqui neste cenário eu não vou precisar de BGP para nada. Portanto, basicamente eu vou ter uma rota default a apontar para o OSP, eu espalho essa rota default na minha rede, e portanto este router que é o ponto de saída, que é o router que faz tradução de endereços tem um IP público do ISP, faz a tradução e tem uma rota default que é espalhada para dentro da rede e quando chegam pacotes para a internet vão parar a este router e este router, como tem a rota default, envia para este link, porque não tem outra hipótese e está tudo certo. E no sentido contrário, o ISP tem também rotas estáticas para saber na parte da minha rede que todas as redes que existem aqui, o caminho é enviar para aqui. O NAT pode ser feito aqui, pode ser feito aqui. Se o NAT for feito aqui, aqui há uma única rota estática a dizer que aquele IP público está por aqui. Este é um caso onde há aqui três redes e estas três redes são públicas, portanto isto são redes públicas deste ISP e portanto aqui neste caso eu tenho três rotas estáticas, uma para cada uma das redes a apontar para esta interface. Este tem a sua rota default a apontar para esta interface e portanto estamos tranquilos sem BGP. Depois o ISP há de ter que usar o BGP para anunciar estas redes, juntamente com as chuvas para a internet. Mas em termos da rede Enterprise, eu não tenho que fazer nada. Tenho aqui, por exemplo, com o router EGRP, mas podia ser com o SPF, com o default Originate Always. Aqui temos o exemplo com o EGRP, com uma default network e com a IP route a apontar para o serial 0. Segunda hipótese. O cliente do ISP usa BGP para anunciar as suas redes públicas. Ainda só tenho uma ligação, mas ao invés de ter uma default route, de ter aqui rotas estáticas para o ISP, eu vou usar BGP. Neste caso, o ISP anuncia uma rota default, anuncia um subset de redes da internet ou a rede da internet, a tabela de encaminhamento da internet completa. Isto aqui só acontece quando estamos a falar aqui entre dois ISPs e dois ISPs de topo. É muito raro uma rede Enterprise receber, ou para não dizer que não existe, uma tabela de encaminhamento da internet completa, porque estamos a falar de milhões de entradas. Ok? Portanto, aqui neste caso o que acontece é que vai haver o BGP entre os dois. Este vai anunciar uma rota o mais típico é anunciar uma rota default e as redes que ele possui, que estão da sua própria rede, e a rota default para incluir depois todas as outras da internet. O CPE, por seu lado, aqui deste lado, por seu lado, nós vamos anunciar as nossas redes públicas. Okay? As que nós queremos que sejam conhecidas na internet, nós anunciamos através deste link. Com BGP, nós podemos ter aqui cenários onde temos vários ISPs e isto cada vez é mais comum. Portanto, se eu estiver a falar de uma rede Enterprise de média dimensão, não é? Que não seja a nossa lá de casa, começa a ser comum, por exemplo, uma empresa não ter só um ISP para não estar dependente só de um ISP e tem vários. E depois temos os nomes que são dados a este tipo de ligação de acordo com a quantidade de links que nós temos para cada ISP. Portanto, eu posso ter uma configuração single home, que era o que nós estávamos a ver nos acetados anteriores, um único ISP, dual homed, em que nós temos dois ISPs, e depois temos multi-homed, que é com várias ligações para o mesmo ISP, ou dual multi-homed, com várias ligações para alguns do ISP e ligações para outros. Então, multi-homing é quando eu tenho dois providers ou mais. Ok? Portanto, o que eu posso fazer é posso ter um único router que está ligado aos vários ISPs ou vários routers, cada um ligado para o seu ISP. É um bocado indiferente. Vou necessitar de utilizar BGP num cenário destes.
Embora em rigor pudesse injetar uma rota default aqui e outra rota default aqui, cada uma com o seu peso, e ter também rotas default aqui e rotas default aqui para as minhas redes públicas. Também poderia funcionar, mas tipicamente quando eu começo a ter dois ISPs eu vou usar routing dinâmico com BGP. Portanto, no mínimo, eu para ligar à internet uma rede preciso de ter pelo menos um endereço IP público, pelo menos um link para alguém que está ligado à internet, e posso precisar ou não de um protocolo de encaminhamento. Quando preciso, será sempre o BGP. Portanto, posso usar rotas estáticas ou posso ter que usar o BGP. Depende da complexidade da minha ligação, se tenho só uma ligação, se tenho duas, se estou ligado a mais do que um ISP ou não. Portanto, isto vai depender dos requirements de redundância que existem. Para depois, então, precisarmos de ter uma configuração BGP ou em fazermos simplesmente uma rota estática default. Terminologia. Portanto, já temos vindo a falar já desde o EGRP. Aqui, quando eu estou a falar de uma rede, portanto, aqui uma rede é uma rede ou uma coleção de redes que está sob o mesmo domínio de administração, ou seja, é um conjunto de redes ou uma rede, não é, que está a ser gerida pela mesma entidade. Uma rede de uma empresa, uma rede de campos, de uma entidade qualquer, de uma empresa, de um banco, de uma escola, de uma universidade, ou de um ISP. O ISP também é em si também é um Autonomous System. E portanto a internet é uma coleção de redes destas, daí o nome internet. Uma redes de service providers, por aí fora. Portanto, qualquer rede que tenha um interface público e que esteja ligado a outras redes é um AS. E, portanto, e que seja gerido pela mesma entidade é um AS. O routing interdomínio é o router entre AS, na prática. Portanto, aqui no status está entre o customer e o ISP, podemos generalizar isto entre AS, né? Qualquer que sejam os AS, pode ser também entre ISPs, por exemplo. O router interno, que usa então um IGP, Interior Gateway Protocol, RIP, OSPF, EGRP, and so on, e SIS, seria o exemplo aqui mais típico que falta aqui. E portanto estes protocolos são usados para trocar informação de routing dentro do Autonomous System. Entre Autonomous Systems eu vou usar então um Exterior Gateway Protocol. Neste caso, aqui basicamente existe o BGP, que é o standard de facto. E porquê que só existe o BGP e não aparece mais nenhum? Porque estamos a falar de um sistema massivo, distribuído, não é? Muito complexo, que é a internet, que tem uma base instalada onde é praticamente impossível trocar de protocolo, não é? De forma simples. Portanto, o BGP foi o que apareceu primeiro, foi evoluindo e tornou-se no protocolo que existe para trocar rotas entre Autonomous Systems. O BGP tem dois tipos de implementação. Portanto, tem duas maneiras de funcionar. Portanto, tem o que é realmente utilizado para trocar rotas entre AS, portanto, e aqui estamos a falar de mensagens de routing update que são trocados entre dois vizinhos que estão em autonomous systems diferentes. Portanto, neste caso estamos a falar de external BGP. Okay? Portanto, o external BGP é o BGP que é trocado entre vizinhos que estão em autonomous systems diferentes. Entre vizinhos que estão no mesmo Autonomous System, eu estou a falar de Internal BGP, ou IBGP. Porquê é que é necessário o Internal BGP? Porque eu posso ter routers dentro da minha rede que precisam de conhecer as rotas externas. E, portanto, esses routers têm que ter uma seção, uma vizinhança IBGP com os routers de fronteira para conhecer essas rotas. Portanto, os routers de fronteira aprendem por eBGP as rotas vindas dos outros AS e redistribuem essas rotas para quem necessita de as saber dentro da rede do AS por IBGP.
Ok? Portanto, nem todos os routers interiores vão ter que saber as rotas, portanto, nem todos os routers interiores vão ter sessões IBGP com os de fronteira. Então, voltando aqui às opções de ligação ao ISP, eu posso ter uma única ligação para um único ISP, posso ter várias ligações para um único ISP e depois posso entrar, então, no cenário mais completo, é que eu tenho vários ISPs e posso ter uma ou mais ligações para cada um dos ISPs. Em relação ao routing, cada uma destas opções, posso ter apenas default routes de todos os providers, portanto, todos os providers têm default routes, portanto, aqui o que vai acontecer é a R1 vai anunciar uma default route para dentro, R2 vai anunciar uma default route para dentro. Imaginem que era com o SPF, default originate com uma determinada métrica aqui, default originate com outra métrica aqui, ou com a mesma. Se for com a mesma, os que estão mais perto deste saem por aqui, os que estão mais perto daquele saem por ali. E posso resolver as coisas assim. Outra hipótese é ter uma rota default, mas também receber as rotas da rede do ISP1 anunciadas por aqui e da rede do ISP2 anunciadas por aqui. Terceira hipótese, e a tal hipótese que é muito pouco comum, a não ser que seja entre ISPs, que é enviar toda a tabela da internet por BGP. Usar apenas a rota default, qual é que é o problema? Se houver apenas uma rota default, o que vai acontecer é que o ISP1 anuncia uma rota default. E depois a R1 anuncia esta rota default para dentro. Ok? Mesma coisa aqui. Eu anuncio uma rota default e depois R2 anuncia uma rota default aqui para dentro. Vai acontecer a mesma coisa, ou eu posso pôr uma métrica melhor para uma e depois saem todos pelo ISP1. Posso pôr uma métrica igual e os que estão mais perto da R2 saem pelo ISP2 e os que estão mais perto da R1 saem pelo ISP1. Mas saem para toda a internet, porque é o 000 ou por um lado ou pelo outro, não é? Isto quer dizer o quê? Imaginem que o R1 está a injetar esta rota default com a melhor métrica aqui para dentro. O que vai acontecer é que todos os pacotes aqui dentro que vão para uma rede pública, que por acaso é um servidor que está dentro do ISP2, imaginem que este ISP1 é cá em Portugal a nós e aqui é a Vodafone. E a Vodafone, por exemplo, que tem um servidor da Netflix, porque eles têm um acordo dentro da Vodafone e não existe na nós. Então um cliente aqui que esteja ligado aos dois, se por acaso estiver aí para o Netflix, se esta for a melhor, vai para o Netflix através da rede da nós. O que é desnecessário, porque vai por aqui porque este é que tem a melhor métrica e depois aqui este vai acabar por enviar para aqui porque o endereço público do servidor da Netflix pertence a está nesta rede. Isto pode não ser o mais eficaz, então é por isso que neste tipo de cenário é comum, se eu estiver a usar BGP, eu enviar uma rota default e enviar uma partial table. O que é a partial table? É as redes de cada ISP. Portanto, aqui o que ia acontecer era, no exemplo que eu estava a dizer, a Vodafone aqui ia anunciar uma default por BGP e ia anunciar também as redes públicas que tem, entre elas estaria a tal rede pública onde está o IP público do servidor da Netflix cá em Portugal. E a mesma coisa iria fazer a nós, portanto, ia anunciar uma rota default e depois ia anunciar, por exemplo, os IPs públicos, os serviços deles, do Nós TV, do Fox Mais e dessas coisas, desses serviços que eles têm, que são públicos na internet. E assim, o que acontece? Um host que esteja dentro daqui da rede do Customer A, se for especificamente para uma rede do ISP2, já vai pelo ISP2 e não pela default de cima, porque tem uma rota mais específica que aprendeu pelo R2. Ok? Portanto, deixa de haver estes deflections que estão aqui. Portanto, eu ir ao ISP2 para depois vir para baixo para uma rede que era ir ao ISP1 e depois vir para baixo para uma rede que era do ISP2. Portanto, para as redes do ISP2 é óbvio que ele vem por aqui, porque aprende as mais específicas e não vai por cima. E para o ISP1 a mesma coisa. Para todas as outras, continuará a preferir a default que seja a que tem o menor custo aqui dentro. Terceira hipótese. Full routing table dos dois lados. E aí estamos no cenário que acontece entre os ISPs. Normalmente no mais próximo da hierarquia da internet.
E aí, então, este vai anunciar toda a tabela da internet, este vai anunciar toda a tabela da internet. Mesmo assim não é toda, há sempre aqui umas regras. Mas, para já vamos assumir que é toda. E depois, então, vai depender. Portanto, já vai ser para uma determinada... Se o destino for uma determinada rede, se o destino for uma determinada rede que está aqui fora, não é? Que pertence aqui a um ISP3, vamos chamar-lhe ISP3. O que acontece é que eu posso ir por aqui ou posso ir por aqui, dependendo, vai depender depois da rota BGP. Okay? Neste caso, o caminho é igual, são 2 ISPs por aqui e 2 ISPs por aqui. Portanto, não havia desempate, teria que ser desempatado por outro critério. Mas se imaginarmos que aqui no caminho existe ainda um ISPX, não é? Aqui, então para uma rede do ISP3 ele já não iria por aqui, já iria aqui por cima. Porquê? Porque é um caminho mais curto, com menos AS, que é um dos critérios que o IGP vai usar, mas não é o único. O AS number é um número com 16 bits. É um número com 16 bits. A partir de 2009 os números passaram a ter 32 bits. Isto é a mesma razão que houve do IPv4 para o IPv6. Foi que basicamente estes números de 16 bits que iam até 65.535 acabaram. Sendo que dos 64.512 ou 65.535 são private AS, são os que são usados nos exemplos que nós vamos fazer. E portanto os outros do 1 ao 64.512 acabaram-se e então eles tiveram que definir AS numbers agora com 32 bits. Como já tínhamos visto, os Interior Gateway Protocols funcionam dentro de um AS e o BGP é o único EGP de facto que existe e portanto funciona entre Autonomous Systems. Então, o que é que acontece? Imaginem aqui uma rede destas, portanto é para isto que o BGP serve. Portanto, isto são as routers fronteiras de cada um destes AS e o BGP vai servir para trocar routing entre AS. Portanto, eu posso pensar no BGP como um protocolo de encaminhamento entre AS em que cada AS é quase um nó, é quase visto como um nó. Aqui não é bem um nó, porque este nó tem 2 routers de fronteira, mas eu posso olhar para a topologia só dos routers externos, ou seja, dos routers de fronteira de cada AS, dos routers que têm vizinhos externos. O que é que acontece? Portanto, este BGP vai então servir para fazer o sistema de encaminhamento interdomínio e vai garantir aqui uma coisa que é a troca de informação de routing loop free. Não confundir isto com o forwarding de pacotes loop free. São duas coisas diferentes. Portanto, o BGP garante que a informação de routing, ou seja, os anúncios das rotas, são trocados sem haver loops, ok? Portanto, isto quer dizer o quê? Quer dizer que um routing update que é enviado por aqui não anda aqui às voltas sem morrer, ok? Podia ser este, podia anunciar para aqui, este anunciava para aqui, depois este anunciava para aqui, depois este anunciava outra vez para aqui. Portanto, isto o BGP garante que não acontece. Já vamos ver como. No OSPF e no EGRP e nos outros protocolos do género, no RIP e SS, para além disto, que também está garantido, ainda está garantido outra coisa que é que não há forwarding loops. O forwarding loop é diferente. Não estamos a falar dos anúncios das rotas, estamos a falar dos pacotes depois das rotas serem trocadas. E aqui está uma coisa que eu quero que vocês comecem a notar. Que é o quê? Duas coisas diferentes. Routing updates, estamos a falar de rotas. Ok? Portanto, isto é um primeiro processo. Isto é um primeiro processo que acontece antes de haver o encaminhamento propriamente dito. E depois temos um segundo processo que é o forwarding. Ok? Forwarding. O forwarding é um segundo processo. Ok? São pacotes. Portanto, no primeiro processo, eu estou a trocar rotas. Neste segundo processo, eu estou a trocar pacotes. São coisas diferentes. O que é que o BGP garante? O BGP garante que a troca de rotas é loop free.
portanto o envio entre routers da informação de encaminhamento. O que é que o BGP envia? O BGP é um Path Vector, portanto é semelhante a um Distance Vector. Portanto, anuncia redes, não anuncia links nem topologias, anuncia redes que estão atingíveis naquele AS. Portanto, cada AS anuncia um conjunto de redes e em vez de anunciar a distância para essas redes, anuncia o caminho de Autonomous Systems para chegar a essas redes. Portanto, se for uma rede minha, por exemplo, eu vou anunciar essa rede com um AS Path que é o meu número, que é o meu AS Number só. Se eu estiver a anunciar uma rede que eu já recebi de um outro AS Number, eu junto o meu AS Number e o que eu anuncio é que chega a essa rede com um AS Path com 2 AS Numbers, o meu e o do vizinho que tinha aquela rede e me disse. Portanto, eu acrescento não a distância para aquela rede, mas acrescento mais o meu número de AS, no caminho para aquela rede. Por isso é que se chama um Path Vector e não um Distance Vector, porque anuncia redes e o caminho para essas redes, sendo que o caminho é uma lista de AS. Portanto, depois disso estar tudo trocado, cada um destes routers vai decidir então uma rota depois para essas redes. E aí estamos a falar aqui no segundo caso, que é pacotes. Ok? E aí também pode haver loops, forwarding loops. Nos outros protocolos que nós temos estado a ver também existem estes dois processos. No EGRP, troca de rotas, troca do distance vector. No caso do OSPF ou do ISIS, não é bem troca de rotas, é troca da topologia, do link state. E depois temos então, depois de, em ambos os casos, disso feito, então depois a escolha das rotas no caso do EGRP, ou o cálculo das rotas com o Dijkstra, no caso do OSPF ou do ISIS, e depois em cima dessa escolha então tenho os pacotes a circular pelos vários caminhos. Nos protocolos que nós temos estado a ver até agora, a escolha do melhor caminho é sempre feita de acordo com um custo e minimizando esse custo. Portanto, é sempre o custo mais curto, caminho mais curto. E isso garante que não há forwarding loops. Okay? Porquê? Porque se eu vou para o next hop, que está no meu caminho mais curto, e ele depois vai, por sua vez, para o seu caminho mais curto, é impossível que o seu caminho mais curto passe por mim. Não é? Portanto, se eu estou a 1500 km do destino e o meu next hop é para o próximo nó que está... portanto, é o próximo hop do caminho mais perto, mais curto para o destino, que é 1500. Por definição, ele está a uma distância menor que 1500 do destino. Ok? Porque senão aquele não era o meu caminho mais curto. Se ele tivesse a mais de 1500 do destino, quer dizer que eu tinha que haver outro router por onde eu podia ir que estava mais perto. Ok? Portanto, isto de escolher o caminho mais curto sempre garante que não há forwarding loops. Agora, o que acontece é que no BGP, realmente, um dos critérios é o menor AS path, portanto, o menor caminho, sendo esse caminho a tal lista de AS numbers, mas eu posso usar outros tipos eu posso usar outros tipos de atributos, ok? Que são estes BGP Path Attributes. Eu posso usar estes atributos para escolher a rota ao invés do menor caminho, não é? Portanto, ao invés de eu usar o menor caminho, eu posso não usar o menor caminho e usar uma rota de acordo com estes atributos. Isto tem um side effect que pode ser problemático, que é o BGP não garante um forwarding de pacotes sem loops. Porquê? Porque as decisões podem não ser consistentes, ou seja, este router R4, por exemplo, pode estar a escolher o caminho mais curto e entregar isto ao R6 e o R6 não estar a usar o caminho mais curto e por isso entregar isto outra vez ao R4. E o pacote não sair daqui. Okay? Isto é uma coisa que não acontece nos protocolos que nós estudámos antes, porque se este escolhe por aqui, que é o caminho mais curto, este também vai escolher o caminho mais curto, e se o caminho mais curto deste era pelo R6, é impossível que o caminho mais curto do R6 seja voltar ao R4. Portanto, aqui isto vai ser muito interessante para várias coisas que são necessárias na internet, e é por isso que o BGP o tem, mas pode levantar problemas de estabilidade em termos do forwarding.
Então o que é que o BGP anuncia? Já tivemos a ver, anuncia caminhos, e as redes que existem no fim desses caminhos. Portanto, temos aqui um exemplo em que existem estas redes no AS 65050 e ele anuncia estas redes para os dois vizinhos, neste caso para o 30 e para o 40. E, portanto, o AS 565.030 o que é que vai receber? Vai receber 192, 168, 24, 25 e 172, 20, 00, AS 6550. E o que é que ele anuncia para o 20? Anuncia a mesma coisa, mas com o path 6550, 6530. O 20 depois vai anunciar para o 10 outra vez as mesmas redes, mas com o caminho 6520, 6530, 6550. Ok? A mesma coisa por aqui. Este vai anunciar aquelas redes com o 6550, 6540 e depois vai anunciar aqui com o 6540, 6550. Agora o que é que podia acontecer aqui? Imaginem que agora o 6530 ia anunciar outra vez as mesmas redes com 6540, 6550, 6530. Ok? Isto não acontece. É aqui que está o tal mecanismo que impede loops nos routing updates. Porquê? Porque quando este AS vê que tem duas vezes para estas rotas, dois caminhos em que ele tem o seu AS number, ele para e já não vai enviar isto para os outros. Aqui, este caminho, portanto, é dado as redes e o caminho e depois uma série de atributos que nós vamos ver que podem influenciar depois, quando o AS recebe isto, a escolha do caminho que ele vai escolher. Por exemplo, aqui o 6520 vai receber para estas três redes dois caminhos diferentes. Vai receber 6440, 6550 e vai receber o 6530, 6550. Vai receber estas duas redes. Ambas têm um AS path de 2. E ele vai desempatar depois usando estes tais atributos. E ele pode preferir, ou mesmo que não tivesse o mesmo AS path, ele podia preferir ir por aqui ou por aqui, por um motivo qualquer, e pode fazer isso. O administrador pode fazer isso mudando os atributos das rotas. Portanto, ele pode, por exemplo, aplicar aqui e aqui dois atributos diferentes, portanto aqui um atributo A e aqui um atributo B a estas rotas e depois definir se é o A ou o B que é o preferido. Não é? Portanto, depois há uma ordem pelas quais os atributos são avaliados. E imaginem que este era o mesmo atributo, mas um tinha o valor A, outro tinha o valor B, e se o valor A for melhor que o B, ele vai preferir ir para estas redes, portanto ele vai preferir ir para estas redes através do AS tal. Se ele quisesse fazer o contrário, em vez de pôr B aqui e A aqui, fazia o contrário, não é? Punha A aqui e punha B aqui, e neste caso iria preferir ir por aqui. Bom, propriedades do BGP. O BGP é um protocolo que corre em cima do TCP. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que para fazer uma vizinhança BGP, ao contrário dos protocolos que nós vimos até agora, eu não preciso de estar diretamente ligado ao meu vizinho. Portanto, até agora, nos IGPs, nos Interior Gateway Protocols, eu só consigo fazer uma vizinhança se eu estiver diretamente ligado ao meu vizinho. Isto é uma razão de ser. Porque se eu não estiver diretamente ligado ao meu vizinho, eu não sei chegar ao meu vizinho. Ok? Portanto, eu não tenho maneira de saber chegar lá, não tenho maneira de conhecer aquele vizinho. No BGP, eu estou a usar TCP. Certo? O TCP é um protocolo de nível 4, portanto vai dentro de um pacote IP, nível 3, e por sua vez esse pacote IP3 irá dentro de uma frame de Layer 2. Vamos pensar na Ethernet, que é o protocolo de Layer 2 que nós temos sempre aqui pensado. Portanto, o que acontece aqui? Eu desde que consiga chegar ao IP de destino, ok, desta ligação TCP, eu consigo fazer a ligação TCP. E se eu tiver um IGP a ser corrido, eu posso fazer uma vizinhança BGP, neste caso dentro do mesmo AS, portanto seria IBGP, entre dois routers que não estão diretamente ligados. Desde que esses dois routers consigam atingir os IPs um do outro. Ok? Como isto usa TCP,
mesmo que haja falhas no caminho entre os dois vizinhos, desde que continue a haver um caminho alternativo entre esses dois vizinhos, ali a seção BGP, a vizinhança BGP vai se manter. Porque o TCP consegue recuperar erros, portanto vai haver alguns pacotes que vão chegar fora de ordem, ou, eventualmente a janela já não vai conseguir recuperar, mas vão haver retransmissões e, portanto, a ligação TCP não morre. Outra coisa que o BGP tem é updates incrementais. Portanto, após a formação da vizinhança, são trocadas as primeiras rotas e depois não existe nada periódico. Portanto, os updates só acontecem quando muda alguma coisa. Ok? Tirando isso, são enviadas mensagens Keep Alive periodicamente, só para verificar que a vizinhança está ainda a funcionar. Depois, as rotas BGP têm então métricas ricas. Quer dizer o quê? Quer dizer que não é uma métrica simples como nos IGPs que nós vimos, que era só uma distância, um custo, e eu escolhi o menor custo. Aqui não, aqui tenho os path vectors, e depois tenho outros atributos, e eu decido sobre um conjunto de coisas que têm uma determinada ordem de avaliação. E está desenhado para escalar para redes muito, muito grandes. É por isso que funciona na internet. Okay? Portanto, por isso é que não é um link state, por isso é que é um path vector. Só anuncia redes e os seus respectivos paths com os seus respectivos atributos. E depois decide não em função do custo mais baixo, mas da avaliação de uma série de atributos. Tabelas BGP que existem. A BGP Neighbor Table, que é uma lista dos vizinhos BGP, e depois a BGP Table, que tem todas as redes que foram aprendidas a partir de cada vizinho BGP. Nesta tabela é uma espécie de topology table do EGRP. Okay? O que nós temos são podemos ter vários caminhos para o mesmo destino. Portanto, o que acontece aqui é que imagina que eu tenho dois vizinhos, esses dois vizinhos dão-me uma rota para a mesma rede e eu vou ter na BGP Table as duas rotas para a mesma rede. Cada uma com os seus atributos. Depois vou escolher uma de acordo com os seus atributos e depois vou instalar na tabela de encaminhamento a melhor, a que eu escolhi. E nos updates que eu vou enviar para os meus outros vizinhos só vou enviar a melhor. Okay? Isto é o que vocês também já tinham visto no Distance Vector. A diferença aqui é que as rotas não são Distance Vector, são Path Vector. Pronto, em sumário, BGP é usado para Interdomain Routing. 3 maneiras de fazer isto. Uma delas nem é preciso BGP, portanto, que é usar uma rota default só para o ISP. Se eu quiser que o ISP me anuncie algumas das suas redes e se eu precisar também de anunciar algumas das minhas redes, eventualmente então aí vou começar a usar o BGP. Se quiserem também posso usar o BGP para passar todas as rotas da internet. BGP é um protocolo externo usado para trocar informação de encaminhamento entre Autonomous Systems. A escolha do melhor caminho é baseada num conjunto de atributos e não apenas no best path, no sentido do path mais curto, ao contrário do que acontece com todos os IGPs que nós vimos. E portanto é um path vector, troca a informação de reachability, informação das redes que são atingíveis, associadas a um path vector, okay? Não a uma distância, mas sim a um caminho de IS. E depois com os seus respectivos atributos. E pronto, finalmente um router BGP tem as suas tabelas, tem as tabelas dos vizinhos, tem as tabelas com todas as rotas que recebeu e depois escolhe as melhores e passa as melhores aos vizinhos. E são essas melhores que estão na IP Routing Table. Pronto, e ficamos aqui. Na próxima apresentação vamos então começar a ver como é que eu configuro o BGP.